Oi, meu nome é Fernanda e você está no Strawberry. Assim que eu entrei no K-pop, os conteúdos sobre o alistamento obrigatório militar na Coreia eram realmente escassos. Por isso eu espero que esse vídeo te ajude um pouco a entender como é esse processo. Como vocês sabem ou devem imaginar, o exército coreano é um dos maiores da Ásia. Isso se deve principalmente pelo tipo de recrutamento que eles adotaram. Ele é obrigatório desde 1957. Todo homem entre 18 e 28 anos é obrigado a se alistar. E aí cumprir mais ou menos de 18 a 24 meses. Apesar de ter algumas exceções, como por exemplo, pessoas que já ganharam algumas competições clássicas, como por exemplo, violinistas, pianistas, essa exceção ela não se aplica mais aos cantores. Ou seja, eles precisam interromper a carreira e aí servir. Eles vão passar por um exame físico e desse exame eles vão ser divididos mais ou menos para 5 níveis, sendo os 4 primeiros o serviço ativo, onde eles vão servir ativamente, e também o serviço público. E o quinto, no caso, eles seriam dispensados por alguma lesão ou algo do tipo. Se você acabou de entrar no fandom e está totalmente perdido, dos nossos 9 integrantes, somente 8 deverão ir obrigatoriamente, já que o Zhang Xin é chinês. Então sim, até mais ou menos 2025, a gente vai ter que passar alguns meses sem alguns dos meninos. Mas tem uma coisa que a Exoel é treinada, é pra sofrer. Loucura. Tô triste. A gente já perdeu pro exército, vamos dizer assim, 2 dos nossos integrantes e agora mais um, que é o nosso líder. O primeiro integrante do EXO a ir pro exército foi o Kim In-suk ou Xiumin. Ele foi exatamente no dia 7 de maio de 2019 e está programado para ele voltar no dia 6 de dezembro deste ano. Antes dele, ele deixou uma música, You, ele fez um fan meeting solo, que foi o Chill With Time, e também ele participou do concerto do CBX, ou seja, do concerto da Unity, onde ele participa com o Baekhyun e também com o Chen, lá no Japão. Atualmente, ele participa de uma divisão especial, basicamente somente soldados de elite participam dessa divisão e eles são altamente treinados para ficar na divisão entre as duas Coreias. O segundo integrante do EXO a se alistar foi o Do Kyung-soo ou Dio. Ele foi no dia 1º de julho de 2019 e está programado para ele voltar no dia 25 de janeiro de 2021. Exatamente no dia que ele foi, ele lançou a música That's Okay. Atualmente, ele é o cozinheiro militar. É um trabalho realmente muito pesado, principalmente porque existem poucos cozinheiros para uma quantidade imensa de soldados. Então, ele não tem as mesmas folgas que os demais e exatamente por isso EXO fica pensando, e agora? Um tá no meio dos porcos, não é porco, qual é o nome? Javali! Exatamente por isso as EXO-Ls ficam desesperadas, porque um fica esquentando a barriga no fogão e o outro tá no meio de um lugar que, além de ficar na divisa da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, tem javali. Tem javali selvagem. Xiumin tá no meio do javali. Quando saiu a notícia que o Suho, ou Kim Jong-un, o nosso líder, iria pro exército, todo mundo ficou desesperado. O Jung-min tinha acabado de lançar Self Portrait, que é o solo dele, o álbum solo dele, e então saiu a notícia que ele se alistaria. Todo mundo já estava esperando, mas como sempre foi um baque. Ficou então marcado exatamente para o dia 14 de maio agora, para ele ir. Porém, após passar pelo exame físico, relembraram daquele incidente que houve com ele antes de debutar. Basicamente, ele fraturou o joelho e também, até pelo fato da visão dele ser realmente muito ruim, até mesmo pior do que a do Dio, se isso é possível. Detalhes assim fizeram ele ter o seu serviço militar prolongado. Ao invés do Xiumin e também do Dio, que vão ficar respectivamente, se eu não me engano, 19 e 18 meses, o Jung-min ele vai ter que passar exatamente 21, praticamente 2 anos. Devido à sua fratura no joelho,
o Ju-Minhyun, basicamente, ele não vai poder fazer esforço. Então ele foi, entre aspas, rebaixado para o nível 4, para o serviço público. Ele vai poder voltar para casa todos os dias, porém vem um detalhe um pouquinho mais complicado, que é basicamente as pessoas fazerem muita comparação por esse cargo de serviço público não ser tão pesado como os demais. Isso faz você parar um pouco e pensar que, além de toda a tristeza e todo o desespero pelo nosso líder tá indo pro exército, a gente ainda tem a possibilidade de ouvir algumas comparações e alguns comentários indesejáveis somente porque ele não tem como fazer um serviço mais pesado. Eu queria usar esse vídeo um pouquinho para ajudar vocês a lidarem com essa questão do alistamento, mas nem eu vou conseguir, certo? Principalmente agora, que é uma questão mais delicada, principalmente por ser o nosso líder. Porém, digo pra vocês que vão ser vários altos e baixos. Vão vir várias emoções, desde que a primeira foto sair dele carequinha, até a primeira foto fardado, e depois ele vai sumir por meses. Então, lidar com essa questão do alistamento, principalmente sobre o EXO, é bastante complicado, porque a gente se sente família, a gente sente que uma parte falta, né? Principalmente agora que o Ju-Minhyun ele vai ir, ele não é só o nosso líder, ele é nosso anjo da guarda, ele é quem realmente guia o fandom, até quando tá tendo muita briga, de repente ele aparece e posta foto, então todo mundo se une de novo. Então ele sempre era um mediador. Agora, mesmo voltando sempre para casa após os turnos, vamos dizer assim, a gente não sabe como é que vai ser. Então fica uma incógnita que só vai ser saciada com o tempo, e é só assim que a gente vai saber como é que vai ser. Mas eu já adianto para vocês que com o passar do tempo realmente fica melhor. O sentimento, ele realmente vai amaciando e você pensa todas as qualidades que, na verdade, o exército traria. Eles estão ali até sem ter obrigatoriedade de usar maquiagem, sem viver em tumulto, todas essas questões que realmente eles devem estar aproveitando, principalmente o Kyung-soo. Eu já adianto que o tempo é realmente o mediador que vai fazer diferença. Então, com o passar dos meses, a gente vai aprendendo a lidar um pouquinho mais com isso e, logicamente, sempre ouvindo bastante EXO e cuidando bastante dos demais integrantes, porque eles sempre vão estar ali atualizando as coisas. Então, essa parte que falta, ela vai ser um pouquinho saciada com os demais integrantes. Lembra sempre de pensar positivo. Os meninos, eles estão realmente com a carreira parada por alguns meses, mas eles estão aproveitando. Eles estão tendo um tempo pra eles, vamos dizer assim, porque sai daquele tumulto, daquela bagunça de ser um idol. Assim como diz o Kyung-soo em That's Okay, não tem problema deixar as emoções virem, principalmente porque o tempo, ele cura a dor. Então, o tempo vai ser o melhor remédio pra todos nós. E com certeza, mais pra frente a gente vai colher um pouquinho mais dessa questão dessa espera. Assim como o Mi-seok e o Kyung-soo, o Ju-Minhyun, ele vai fazer muita falta de verdade. Mas nós temos que dar esse tempo pra eles e respeitar essa decisão, principalmente por ser obrigatória, e continuar fazendo o nosso papel como EXO-L. Mesmo que seja difícil, principalmente quem tem os meninos com Ultimate Bias ou principalmente como Bias, vai ser difícil, vai vir realmente muita tristeza, vocês vão ficar melancólicas, vocês vão querer chorar o tempo todo, mas vai passar. É isso que eu deixo pra vocês, pensamento positivo, continuem fazendo o seu papel como EXO-L, ouça bastante EXO, que com certeza isso vai curar essa dorzinha no coração de vocês. Respeite o seu tempo, respeite as suas emoções. Se você quiser chorar, você pode chorar. Se você ficar muito triste, isso não é uma coisa ruim. Se você não sentir nada, isso também não é uma coisa ruim. Simplesmente respeite o seu lado fã. Então foi isso. Eu não consigo terminar o vídeo no começo que comecei.
Muito obrigada por assistir, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco e você não tá sozinha, você não tá sofrendo sozinha, você não tá olhando pro nada e pensando, meu Deus, ainda falta 5. E por último e não menos importante, We Are One. 하나, 둘, 셋. We are one! 엑소!